surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você? O que você tem a nos dizer? Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de fundamentá-lo, construir fundamentos para acusá-lo. Jesus, porém, diz o texto que ele se inclinou e começou a escrever no chão. Repita após mim, por favor. Começou a escrever no chão. Começou a escrever no chão. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: se alguém de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Ele se inclinou novamente e continuou a escrever no chão. Os que ouviam, acusados pela consciência, foram saindo um de cada vez, começando pelo mais velho, até que Jesus ficou só com aquela mulher que estava de pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? A resposta dela foi: ninguém, Senhor. Jesus então declarou: eu também não te condeno. Vá, e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. Eu quero pensar na noite do dia de hoje com você sobre o seguinte tema: ele não tinha pedras nas mãos. Repita comigo, por favor, no 3, 1, 2, 3. Ele não tinha pedras nas mãos. Agora olhe para essa pessoa que está do teu lado e diga assim para ela: ele não tinha pedras. Naquela época, segundo a lei de Moisés, toda pessoa que fosse pega em adultério, ela deveria ser apedrejada. A história que nós acabamos de ler não se trata de uma mera suspeita. Essa mulher, ela foi pega em um ato de adultério. E naquele tempo, os estudos, a história nos diz que quando alguém fosse pego em flagrante, essa pessoa, essa mulher, ela era arrastada do lugar do ato até o lugar do julgamento. Volto a repetir: quando uma mulher era pega em adultério, ela era arrastada do lugar do fato até o lugar do julgamento. A Bíblia vai dizer que Jesus agora estava no templo, ensinando. E enquanto ele ensinava, lhe trouxeram uma mulher que havia sido pega. Olhe para mim, por favor. A cena era de uma mulher arrastada pelas ruas estreitas de Jerusalém, sendo levada para o lugar aonde ela seria julgada. E isso era muito comum à época. Sempre que uma mulher era pega em adultério, ela era arrastada e era levada para o lugar do julgamento, para o lugar onde haveria um veredicto. Preste muito bem atenção: quando uma mulher era pega em adultério, flagrantemente ela era levada para um lugar onde ali os mestres da lei iriam julgá-la, os doutores da lei, os escribas, os fariseus. Muitas vezes essas mulheres, elas eram levadas para as portas das cidades, onde lá ficavam os anciãos, julgando as causas das pessoas. Mas aqui, nesse capítulo, nós vamos observar que essa mulher é levada para o templo. E à medida que essa mulher é arrastada pelas ruas estreitas de Jerusalém, e eu quero, por favor, te convidar a ir comigo há 2000 anos atrás, é nos encontrarmos todos nós nesse lugar, nessa cena, debaixo dessa realidade. Porque 2000 anos atrás, quando essa mulher foi pega, ela foi arrastada pelas ruas estreitas de Jerusalém, e à medida que ela era arrastada, as pessoas iam perguntando: o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu com ela?
E à medida que iam respondendo, dizendo: essa mulher foi pega em adultério há poucos instantes, essas pessoas que ouviam essas respostas, elas começavam a pegar pedras nas suas mãos e seguir essa mulher até o lugar do julgamento, para poder participar da execução. Então, à medida que essa mulher ia caminhando pelas ruas de Jerusalém, sendo arrastadas para o templo, para lá ser julgada, junto com ela, uma procissão de pessoas, com pedras nas mãos, dispostas a condená-la, dispostas a estabelecer um veredicto, dispostas a manifestar uma execução. A Bíblia vai dizer que os escribas e os fariseus, os religiosos da época, eles aproveitam dessa oportunidade para tentar pegar Jesus em algum ponto de discordância da lei, para que com isso construírem um fundamento para poder acusá-lo. A palavra diz que quando aqueles homens chegam diante de Jesus que estava assentado, ensinando, a multidão agora à frente dele, aquela mulher no centro, cabelo no rosto, ferida, machucada, à frente dela os religiosos, os acusadores, porque ali havia um ambiente de acusação, a multidão, os religiosos, aquela mulher no centro, Jesus um pouco mais à frente. E diante daquela situação, aqueles religiosos olham para Jesus e dizem: Jesus, a lei de Moisés diz que toda mulher que for pega em adultério deve ser apedrejada. Mas você, o que diz a respeito? O que você nos ensina? O que você pensa sobre? Qual é a tua sentença? Qual é o teu veredicto? O que nós devemos fazer? Na verdade, eles não estavam apenas fazendo uma pergunta para obter informação. Na verdade, eles queriam pegar Jesus em uma cilada, porque se Jesus dissesse: mate, apedreje, Jesus poderia estar transgredindo na lei de Roma, uma vez que os judeus estavam sob as normas e as regras romanas. E para se estabelecer uma ordem, um comando como esse, se fazia necessário passar pelo império, pelo tribunal romano. Tanto é que quando Jesus, antes de ser crucificado, ele é levado para Roma, ele é levado ao tribunal de Roma. Então, se Jesus diz mate, Jesus agora pode ter problemas e sérios problemas com o império romano. Mas também, se Jesus diz não mate, ele pode agora ter um problema com os judeus ortodoxos, aqueles que estavam debaixo daquela normativa. Na verdade, era um beco sem saída. Nesse momento, um silêncio retumbante cai sobre aquele lugar. Aquela mulher está suja, ferida, escondida por detrás dos cabelos. A multidão, com olhar fixo, um olhar raivoso, pedra nas mãos, coração cheio de cólera. A palavra vai nos dizer que Jesus, assentado, e ao ouvir a pergunta, ele se inclina e ele passa a escrever. Olha para mim, por favor. Tudo o que aqueles homens queriam é que Jesus fizesse exatamente aquilo que eles estavam dispostos a fazer. Mas o texto vai nos dizer que Jesus, ele se inclina e passa a escrever. A Bíblia não diz o que ele está escrevendo, a Bíblia só diz que ele passa a escrever. Sabe o que é que vem ao meu espírito quando eu olho para essa cena? Quando eu olho para essa cena, eu não consigo enxergar Jesus com pedras nas mãos para lançar sobre essa mulher. Quando eu olho para essa cena, eu consigo enxergar no meu espírito Jesus que nasceu não para lançar pedras, um Jesus que nasceu para escrever novas histórias. Jesus não nasceu para carregar pedra nas mãos. Jesus nasceu para que as suas mãos escrevessem novas histórias. Ei! Todos que estavam ali, os religiosos, os arremessadores de pedra, os santarrões, eles queriam apenas ouvir de Jesus exatamente aquilo que eles gostariam de fazer. Mas a palavra vai nos dizer que Jesus não usou as mãos para tirar pedras sobre aquela mulher, mas que Jesus usou as suas mãos para escrever uma história. Escrever o quê, pastor? Uma sentença de morte no chão? Eu me recuso a acreditar que aquele que toca em
Eu me recuso a acreditar naquele que por Deus. Eu me recuso a acreditar naquele que para rejeitados estaria escrevendo uma sentença condenatória, mas sim escrevendo um novo começo, mas sim escrevendo uma nova história, mas sim escrevendo uma nova vida da daquela mulher. Eles levaram aquela mulher para que Jesus colocasse um ponto final na sua história. Mas acontece que em Jesus histórias não ganham um ponto final. Em Jesus histórias ganham um novo começo. Enquanto os homens seguravam pedras para destruir aquela história, Jesus escrevia um novo começo para aquela mulher. Enquanto homens acusadores tentavam lembrar a ela do seu passado, Jesus estava construindo um novo futuro. Enquanto os religiosos diziam, ela merece morrer, a graça dizia, ela pode recomeçar. Ela pode recomeçar. Ela pode viver um novo tempo, ela pode viver uma nova história, porque essa é a diferença. Essa é a diferença de homens para Jesus. Os homens carregam pedras, mas Jesus escreve histórias. Os homens expõem a culpa, mas Jesus revela a misericórdia. Os homens querem encerrar capítulos, mas Jesus quer continuar a escrever novas páginas. E talvez hoje existam pessoas que estão nesse lugar e que chegaram aqui debaixo de uma sentença de morte. Pessoas que acreditam que os erros do passado definem o seu futuro. Mas eu preciso te dizer na noite do dia de hoje que o mesmo Jesus que escreveu naquele chão é o mesmo Jesus que continua a escrever no dia de hoje. O mesmo Jesus que estabeleceu um novo tempo 2000 anos atrás é o mesmo Jesus que continua a escrever novas páginas hoje, igreja. É o mesmo. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei na minha hipocrisia. Me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho, em pele de ovelha, agindo como um lobo. Me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, levanta a tua mão e começa a adorar. Feche os teus olhos, desliga as luzes, começa a adorar. Tira a dureza do meu coração, de joelhos imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne no chão. Oh meu Deus, E me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. quando Jesus escreve, Ele não escreve condenação para quem se arrepende, meu amigo. Quando Jesus escreve, Ele escreve perdão, Ele escreve restauração, Ele escreve recomeço, Ele escreve graça. Aqueles homens disseram, vamos levar essa mulher e jogar diante dele, porque a primeira pedrada vai vir das mãos dele, depois a gente executa o resto, a gente acaba o serviço. Só que eles se enganaram que diante de Jesus histórias não têm um ponto final. Diante de Jesus histórias têm um novo começo. Diante de Jesus histórias têm um novo tempo. Diante de Jesus pessoas podem viver uma nova estação. Eles se equivocaram, porque em Jesus não tem ponto, em Jesus tem vírgula. Eles se equivocaram. Eles se equivocaram. Eles fizeram a
coisa certa. Eles levaram aquela mulher para o lugar certo. Eles levaram aquela mulher para a pessoa certa. Eles fizeram a coisa certa. Porque naqueles dias eles levaram aquela mulher achando que lá teria um juiz com pedra nas mãos. Mas ao chegar lá, eles não encontraram um juiz com pedra nas mãos. Ao chegar lá, eles encontraram um homem com graça nas mãos. Todos esperavam que ele começasse o apedrejamento, mas ele começou uma transformação. O mundo inteiro estava esperando aquele homem se levantar e lançar a primeira pedra, mas ele decidiu ir na contramão e se inclinar e começar a escrever uma nova história, Duda. Começar a escrever um novo tempo, Duda. Começar a escrever uma nova página. Jesus. Com a traição pesando, mas te vejo se inclinando e os pés do traidor lavando. Vejo Pedro te negando e o galo então cantando. Ele foi na contramão. Mesmo assim tu dizes, Pedro, apacenta o meu rebanho. Quebrantado estou chorando, minha alma está clamando. Dai-me um coração igual ao teu. Dai-me um coração igual ao teu. Adore Jesus, por favor. Eu sinto a presença. Eu sinto a presença de Jesus. Eu sinto a presença de Jesus. Ele está aqui. Cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Oh Deus. Dai-me um coração igual ao teu. Oh Jesus. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu, Jesus. Meu Deus, que é isso? Quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Que é isso? Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne no chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Levanta a tua mão. Eu preciso declarar uma sentença sobre a tua vida. Esse final de semana o Espírito Santo me visitou. Esse final de semana eu falei para a Liane, falei, meu Deus, Deus está mexendo comigo nessa palavra. Eu quero declarar no nome de Jesus que toda acusação do inferno não vai colocar um ponto final na tua história. Que todo levante das trevas não vai colocar um ponto final na tua história. Que as pedras contra a tua vida não terão uma última palavra. Jesus não está se levantando com pedra nas mãos. Ele está se inclinando e escrevendo uma nova página na tua história. Aonde o inferno diz é o fim, Jesus está dizendo é o recomeço. Aonde o inimigo diz não tem mais jeito, Jesus diz eu ainda estou escrevendo. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. 7 vezes o justo pode cair, 7 vezes Deus o levantará. Jesus não veio para jogar pedras, Jesus veio para salvar. Meu Deus, meu Deus. Eles estão esperando Jesus com uma pedra, mas Jesus se inclina para escrever uma história. Eles estão esperando Jesus terminar com a vida daquela mulher, mas Jesus se inclina para escrever o futuro dela. Diga comigo, por favor.
Diga assim comigo: a minha história está sendo escrita por Deus. E se está sendo escrita pelo dedo de Deus, a acusação não apaga, a inveja não apaga, a perseguição não apaga, o pecado do passado não apaga, o inferno não apaga, porque aquilo que Deus escreve ninguém pode cancelar, aquilo que Deus começa ninguém pode interromper, aquilo que Deus determina ninguém pode impedir. As pedras até podem estar nas mãos do inferno, mas na caneta de Deus, mas na mão de Deus tem uma caneta escrevendo a tua história, escrevendo a tua história, Lagoinha. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. O inferno está com pedras, tudo aquilo que perdi, mas Jesus está escrevendo. virei de sua Jesus está escrevendo. te abençoarei. Escute algo: quem carrega pedras não escreve nada, irmão. Quem carrega pedras não contribui para nada. Quem carrega pedras só deixa um lastro de ódio, de agonia, de dor, de morte. Eles achavam que Jesus iria se levantar e jogar pedra naquela mulher, mas Jesus continua escrevendo. Jesus continua escrevendo. Jesus continua com as mãos livres escrevendo histórias, porque só consegue escrever histórias quem tem as mãos livres. E quando você tem as tuas mãos livres, elas estão aptas para você viver as promessas de Deus, para você viver os propósitos de Deus, para você viver o chamado de Deus, para você viver a vida de Deus. Quem tem as mãos livres tem mãos aptas para viver tudo aquilo que Deus tem. Meu Deus, gente, Deus não nos chamou para jogar pedras. Deus não nos chamou para ferir pessoas. Deus nos chamou para escrever novas histórias. Acontece que em nome dessa santidade falsa, quem nós deveríamos estender as mãos, nós preferimos jogar um pá de cal para matar. Por causa dessa santidade falsa, ao invés de oferecermos graça, nós oferecemos morte, gente. Nós temos sido rápidos demais, apressados demais para julgar. E quando nós julgamos, nós estamos exterminando pessoas, nós estamos jogando pedras em pessoas, nós estamos condenando pessoas. Por favor, Jesus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da gente, Jesus. Eu declaro que toda pedra lançada contra a tua vida está caindo agora. Eu declaro que toda pedra lançada contra a tua casa está caindo agora. Que toda pedra lançada contra o teu casamento está caindo agora. Que toda pedra lançada contra os teus filhos está caindo agora. Que toda pedra lançada contra o teu ministério está caindo agora. Que toda pedra lançada contra os sonhos e planos que Deus colocou no teu coração está caindo agora. Menos pedra nas mãos e mais empatia. Menos pedras nas mãos e mais compaixão, mais misericórdia, mais amor. O tribunal foi montado no lugar certo. O juiz da ocasião é a pessoa certa. Há uma multidão dizendo: apedreja, acaba logo com isso, termina logo com os dias dessa mulher, põe um fim em tudo isso. E sabe o que o texto vai nos dizer? Que Jesus só está escrevendo. Repita comigo: Ele só escreve. Fale comigo: Ele só escreve. Enquanto pessoas estão estabelecendo uma sentença de morte sobre a tua vida, Ele só escreve. Enquanto pessoas estão fechando as portas, Ele só escreve. Enquanto o diagnóstico que você recebeu é o pior possível, Ele só escreve. Enquanto pessoas estão dizendo: é o teu fim, mulher, Ele só escreve. Eu vou dizer mais uma vez: Ele só escreve. Olha para esse irmão que está do teu lado e diz assim para ele: calma, Ele está escrevendo. Ele está escrevendo. Sabe de uma coisa? Você e eu precisamos ter muito cuidado para não estarmos no grupo errado. Muito cuidado para não estar no grupo errado dessa história. Daqueles que ao invés de estenderem as mãos, levantam as mãos para lançar pedras.
Nós precisamos ter muito cuidado, por favor. Eu estou falando isso para mim mesmo. Estou falando isso para mim. Muito cuidado para não fazer parte do grupo daqueles que, ao invés de apontarem para Cristo, apontam um dedo para o pecador. Daqueles que, ao invés de serem um canal de graça, se tornam um instrumento, meu amigo, de acusação. Olhe para mim, homens e mulheres que preferem escrever histórias ao invés de carregar a pedra nas suas mãos, deixam as suas mãos livres, e porque as suas mãos estão livres, eles podem viver as promessas de Deus. Porque as suas mãos estão livres, elas podem servir para curar, elas podem servir para libertar, elas podem servir para salvar. Será que alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Livres, mãos livres. Aqueles que reparam o cisco que está no olho do seu irmão, mas não tiram a trave que está nos seus olhos. Para esse, Jesus vai dizer: hipócritas, tire primeiro a trave que está nos seus olhos, e a partir daí então você vai ver claramente. Aqueles que preferem escrever histórias são homens e mulheres que se encontraram com a graça. Aqueles que preferem escrever histórias são homens e mulheres que um dia se encontraram com a misericórdia. E só sabe o valor da graça, só sabe o valor da misericórdia, só sabe o valor do perdão aquele que um dia estava lá no fundo do poço, na sarjeta. Aquele que um dia estava no seu pior momento, vivendo o seu pior estágio da vida, mas um belo dia alguém olhou nos olhos e disse assim: eu estou contigo, eu vou cuidar de você, eu vou te amar, eu vou te levantar, nós vamos seguir juntos. Só sabe o valor do perdão aquele que um dia precisou de perdão. Só sabe o valor do amor aquele que um dia precisou ser amado. Eles levaram a mulher até Jesus para que ele colocasse um ponto final. Mas ocorre que Jesus não coloca pontos finais. Em Jesus a história não termina. Em Jesus histórias não acabam. Você chega cansado, ele te renova. Você chega enfermo e ele te cura. Você chega sem esperança nenhuma e ele é a esperança da glória. Você chega pronto a desistir e ele te dá uma palavra e te faz se colocar de pé e continuar a caminhar. Porque aonde o diabo colocou um ponto, Jesus coloca uma vírgula, só para dizer para o inferno: não acabou, não terminou, não é o fim. Esse não é o teu fim. Não é o fim. Não é. Não acabou tua história. Esse não é teu fim. Esse não é o teu fim. Esse não é o teu fim. Aleluia. Não acabou tua história. Aleluia. Esse não é. Aqueles homens esperavam uma palavra. Aqueles homens esperavam uma reação. Aqueles homens esperavam uma pedrada. Mas a Bíblia diz que Jesus se inclina para escrever. Não contentes disso, diz o texto que eles insistem em tirar de Jesus aquilo que eles gostariam de ouvir. Repito, aquilo que eles gostariam de ouvir. Você não vai fazer nada, ela está aqui. Ela foi pega. Nos dê a ordem agora. Nos dê o comando. Ela tem que morrer. Só sinalize, só faça um gesto. A cena, sabe qual é? É de um Cristo que está inclinado escrevendo no chão. À sua frente a multidão, com pedras nas mãos, o olhar carregado de raiva, a voz tomada de ira. À sua frente, os religiosos, os acusadores, os fariseus, dizendo: o que nós devemos fazer com ela? Aquela mulher no centro. Provavelmente aquela mulher estava desesperada. Aquela mulher estava desesperada porque ela sabia que provavelmente dali ela sairia para a cova. Aquela mulher sabia que aquele momento seriam
os poucos instantes da sua vida, que ali, naquela manhã, terminaria a sua história. Aquela mulher sabia que aqueles seriam os seus últimos momentos, os seus últimos instantes. Aquela mulher estava desesperada. Ela sabia que tinha pecado. Ela sabia que tinha errado, que tinha falhado. Ela sabia. E ela sabia qual era a sentença para quem cometesse tal erro, tal pecado. Ela já tinha visto aquela cena inúmeras vezes, provavelmente. Mas o que aquela mulher não sabia... O que aquela mulher não sabia era quem era aquele que estava escrevendo no chão naquele dia. A única coisa de diferente ali era quem estava escrevendo no chão naquele dia. Quem estava ali com o dedo na terra, com o dedo na areia, naquela manhã. Irmão, não tem como não olhar para essa história e não se emocionar e não chorar, irmão. Não tem como não olhar para essa história, sabe por quê? Porque essa história é minha, tua história. Essa pregação não é mais sobre essa mulher, essa pregação é sobre mim, sobre você. Essa história é sobre você, meu amigo, sobre a minha pessoa. Porque se não é Jesus, se não tivéssemos nos encontrado com Ele, continuaríamos perdidos, continuaríamos caídos, continuaríamos mortos. Mas num belo dia Jesus apareceu na nossa história. Enquanto a multidão dizia: apedreja, mata, põe um fim, Ele estava escrevendo um novo tempo, uma nova história para mim e para você. Essa história é minha e a sua. Depois de tanto insistirem, a Bíblia vai dizer que Jesus se levantou. E agora de pé Ele vai dizer: se algum de vocês estivesse em pecado, que seja o primeiro a jogar a pedra nela. Ou seja, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Nessa hora eu fico a pensar, Alex, que essa mulher, ela se esconde porque ela fica aguardando a primeira pedrada. Ela fica na espreita da primeira pedrada, porque nesse momento só lhe resta esperar. Nisso, um silêncio retumbante toma aquele lugar. Jesus, ele se inclina novamente e ele continua a escrever no chão. Volto a dizer, Jesus se inclina novamente e ele continua a escrever no chão. Em cima um silêncio, embaixo ele continua escrevendo. Em cima um ambiente de tensão, embaixo ele continua escrevendo. Em cima um ambiente indigesto, e embaixo ele continua escrevendo. Jesus continua escrevendo. Eu vou dizer mais uma vez, Ele continua escrevendo. Eu vou dizer até você dar um aleluia e um glória a Deus. Ele continua escrevendo, porque aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. Ele é justo e fiel para concluir tudo aquilo que Ele começa. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim. Ele é o autor da nossa fé, mas também Ele é o consumador da nossa fé. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. A palavra diz que Ele se levanta, responde e volta a se inclinar sobre a terra para escrever. Nisso o texto vai nos dizer que aqueles que ouviram aquela resposta foram saindo um a um, começando pelos mais velhos até chegar aos mais novos, ficando só Jesus e mulher em pé diante dele. E agora eu vou começar a pregar. Agora eu vou começar a pregar. Eu vou tentar mais uma vez, eu vou começar a pregar agora. A partir daqui, algumas coisas vão começar a acontecer na vida dessa mulher. Preste muito bem atenção para você ir para casa assistir Copa do Mundo. Jesus escreve, Jesus levanta, Jesus responde, depois Jesus volta a escrever. E depois de tudo isso, o primeiro impacto que essa mulher vai receber é que o silêncio das vozes da acusação vão começar a ecoar naquele lugar. Repita comigo, por favor, na noite de hoje: as vozes da acusação foram silenciadas.
A primeira mudança que essa mulher consegue enxergar e alcançar a sua vida é o silêncio das vozes da acusação. A Bíblia vai dizer que do mais velho até o mais novo eles vão embora. Quando Jesus diz: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Irmão, essa fala atravessou os ouvidos daqueles homens a ponto de alcançar as suas consciências. De repente, eles deixaram de olhar para o pecado daquela mulher e começaram a enxergar os seus próprios erros. Como eu posso jogar uma pedra sobre ela? Como eu posso colocar um ponto final na sua história? Se da graça que ela precisa é a mesma graça que eu também preciso. Como eu posso dizer que ela não pode recomeçar se o mesmo perdão que ela precisa é o mesmo perdão que eu preciso? E foi nesse momento que as pedras ficaram pesadas, não porque as pedras aumentaram de tamanho, mas porque a consciência pesou. A resposta de Jesus fez o que nenhuma discussão conseguiria fazer. Revelou que todos, sem exceção, todos que estavam ali dependiam da mesma graça. Por isso, um a um começou a sair, começaram a ir embora. Não porque a mulher era inocente, mas porque eles entenderam, eles compreenderam que eles também não eram. A Bíblia vai dizer que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu vou tentar mais uma vez: que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Jesus, as pedras caem, gente. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Jesus, as vozes de acusação, elas vão embora. Quando Jesus diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Em outras palavras, só atira a pedra nela quem é santo. Só pode atirar a pedra nela quem é santo. Nesse momento todos eles foram embora, porque naquele lugar só havia um santo. Porque naquele lugar só havia um justo. Quem era? Quem era? E ele sendo santo, ele sendo justo, ele não carregava a pedra nas suas mãos. Ele podia tirar a pedra, mas ele preferiu escrever uma nova história. Preferiu escrever uma história. O único que poderia tirar uma pedra naquela mulher, ele preferiu olhar nos seus olhos e dar uma segunda chance. Irmão, eu sei que essa palavra é muito forte. Eu sei que essa palavra é muito forte. Eu sei que essa palavra mexe com a gente. Porque existe um espírito de religiosidade, não de hoje, mas de muitos e muitos anos atrás. Existe um espírito de legalismo no meio da igreja. Um espírito de religiosidade que vem, senta no banco. Aí ao invés de trazer graça, favor, misericórdia e amor, traz pedras e senta no banco para avaliar culto. Eu sei que existe um espírito de religiosidade no meio da igreja. Não é no meio da igreja. Querem graça para si, mas quando a graça é para o outro não pode. Querem perdão para si, mas quando o perdão é para o outro não pode. Querem misericórdia para si, mas quando a misericórdia é para o outro não pode. A nossa carne não quer dar a segunda chance quando é para o outro, só quando é para nós. Irmão, quantas pessoas têm parado por ouvir vozes carregadas de acusação, gente? Quantas pessoas têm paralisado por ouvir a voz do inferno, por ouvir uma voz de paralisia, uma voz de morte? Sabe, a gente vai ouvindo essas vozes de acusação e isso vai colocando em nós um ponto final. A gente vai ouvindo essa voz de acusação e isso vai colocando dentro da gente um fim, um acabou, não dá mais certo, já era, é melhor parar. Mas com pedra ou sem pedra, Jesus estava lá escrevendo no chão. Com acusadores ou sem acusadores, Jesus estava escrevendo no chão. Porque Ele não veio para carregar pedra nas suas mãos, Ele veio para carregar graça nas suas mãos. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas quem tiver pecado, vai embora. Deixa essa mulher em paz. Aonde os acusadores querem colocar um ponto final, Jesus está dizendo: a última palavra é a minha. A
A última palavra é a minha. Eu vou falar. Muitas vezes tem um demônio na tua mente, dizendo que você não pode se relacionar com Deus. Um demônio na nossa mente dizendo que você não pode se relacionar com Deus por causa daquilo que você fez, por causa daquilo que fizeram com você. Mas quando eu olho para essa cena, meu amigo, não. Quando eu olho para essa cena, eu vejo de forma muito clara a Bíblia dizendo para mim e para você: ei, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A Bíblia dizendo para mim e para você que Ele levou sobre si, na cruz do Calvário, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz está sobre Ele. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo a Bíblia dizendo que o justo se fez pecado para que nós pudéssemos nos tornar a justiça de Deus. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus jogando os nossos pecados no mar do esquecimento. Então pare de pescar aquilo que Ele já esqueceu. Naquele dia, aquela mulher descobriu algo que iria transformar a sua vida para sempre. Jesus. Quando a graça de Jesus entra em cena, a acusação perde a voz, as pedras caem no chão, e a misericórdia tem a última palavra. Hoje eu não vim pregar aqui o evangelho da pedrada. Não. Hoje eu vim pregar o evangelho da graça. Eu não vim pregar nessa igreja, nessa noite, o evangelho da morte. Eu vim nessa noite pregar nessa igreja o evangelho da vida. Você está diante de um Deus que prefere não carregar pedra nas mãos. Você está diante de um Deus que prefere escrever uma nova história. Você está diante de um Deus que prefere olhar para você com um olhar de misericórdia, de graça, de perdão. Enquanto todos estão dizendo termina, Ele está dizendo ela pode recomeçar. Estou falando sobre esse Deus. Sabe por que Jesus nunca carregou pedra nas mãos? Porque Ele era rocha inabalável. Ele não era pedra para ferir, Ele era rocha para sustentar. Ele não carregava pedra nas mãos porque dele não vinha condenação, dele vinha salvação. Ele não lançava pedras contra as pessoas porque Ele era a rocha para permanecer ao lado delas. Será que alguém está entendendo o que Jesus está fazendo aqui nessa noite? Quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu comecei a chorar. Hoje de tarde eu estava lá em casa pensando, meditando e chorando. Porque essa é a nossa história. Essa é a minha história, essa é a tua história. Todas as vozes foram silenciadas. Todas começaram a ir embora, a história continuou a ser escrita. Daí Jesus olhou para aquela mulher e disse: aonde é que estão os teus acusadores, mulher? Ela se voltou para Jesus e diz: eu não vejo ninguém. Eles foram embora. Ele olhou para ela e diz: eu também não carrego pedras. Eu também não te acuso. Ele era o único que poderia carregar a pedra nas mãos. Mas Ele é o nosso advogado fiel. Ele é aquele que olha para mim e para você nos nossos piores momentos e diz assim: vinde a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, onde encontrarei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele é o nosso advogado fiel. O inferno se levanta com pedra nas mãos, mas basta um homem só. Basta um homem só com as mãos livres para mudar o diagnóstico do inferno. A Bíblia não diz o que ele estava escrevendo, mas ele estava escrevendo. Enquanto ele escreve, a voz da acusação fica em silêncio. Algumas pessoas precisam ouvir isso nessa noite. Enquanto ele escreve, a voz da morte fica em silêncio. Enquanto ele escreve, a voz do fim fica em silêncio. Os dedos de Jesus naquele chão não estavam escrevendo acabou, não estavam escrevendo ao fim, não estavam escrevendo não tem mais jeito. Naquele chão ele estava escrevendo: ela pode recomeçar, ela pode viver diferente, ela pode fazer tudo novo. A primeira coisa que essa mulher vive depois do encontro com Jesus é o silêncio da voz do julgamento, é o silêncio da voz da condenação, é o silêncio da voz da acusação. Segunda coisa que essa mulher vai viver para a gente ir para casa é que a Bíblia diz que quando todos foram embora,
ficou Jesus com ela. E o texto vai nos dizer que essa mulher ficou de pé diante dele. Às vezes passa desapercebido aos nossos olhos algumas vírgulas, algumas pausas, mas preste muito bem atenção. É por isso que eu sou apaixonado pela palavra, porque em cada vírgula, cada pausa, existe uma revelação, existe uma mensagem que Deus quer nos trazer. Irmão, por que essa mulher? Por que a Bíblia faz questão de dizer qual era a postura dessa mulher? Por que a Bíblia faz questão de dizer a maneira como essa mulher ficou? Escute algo, por favor. Se não fosse Jesus o juiz, naquela manhã, essa mulher não teria terminado de pé. Se não fosse Jesus o juiz dessa história, essa mulher teria terminado caída, ensanguentada e morta. Mas Jesus era o juiz. E porque ele era o juiz, a história dessa mulher não terminou ela deitada, terminou ela de pé. Não terminou ela caída, terminou ela de pé. Não terminou ela morta, terminou ela de pé. Não terminou ela vivendo um ponto final, terminou ela de pé. Se não fosse a graça de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, provavelmente nós estaríamos caídos. Se não fosse o amor de Deus que é incondicional sobre a minha vida e sobre a sua vida, provavelmente nós estávamos perdidos, mortos. Mas hoje você e eu estamos de pé. Será que você pode olhar para essa pessoa que está do teu lado e dizer para ela: ei, sabe por que tu não está morto? Porque um dia Jesus te alcançou. E porque Ele te alcançou, fala para ela: tu estás de pé. Tu só está de pé porque Ele te alcançou. É por isso, gente. Que veio para te matar, jogou as pedras no chão, estão indo embora, você está de pé. Ei! Eu vou dizer mais uma vez, você está de pé. A Bíblia diz que os acusadores foram embora e agora ela está de pé diante de Jesus. E Jesus continua a escrever. Sim, os acusadores foram embora, Jesus continua a escrever. Sabe por quê, Lide? Porque 2000 anos se passaram e Ele continua a escrever. Eu vou tentar mais uma vez. 2000 anos se passaram e Ele continua a escrever. Perseguição, mas Ele continua a escrever. Estão dizendo que é o teu fim, mas Ele continua a escrever. Muitos estão com pedra nas mãos, mas Ele continua a escrever. Médicos disseram que desse ano tu não passa, mas Ele continua a escrever. Ele continua a escrever. Ele continua a escrever. E não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo foi embora e só ficou aquele que não tinha pecado. Mas mesmo aquele que não tinha pecado preferiu não lançar pedras, porque as suas mãos estavam vazias. A tua casa vai ficar de pé. Eu sinto muito forte aqui um espírito de profecia. A tua casa vai ficar de pé diante dos ataques do inferno. A tua família vai ficar de pé diante dos ataques do inferno. Os teus filhos irão ficar de pé diante dos ataques do inferno. O teu trabalho, os teus negócios, a tua empresa, os teus planos, os planos que Deus colocou no teu coração, vão ficar de pé diante dos ataques do inferno. Os planos de Deus irão ficar de pé diante dos ataques do inferno. A tua vida vai ficar de pé diante dos ataques do inferno. Quando eu meditava nessa palavra, eu chorava. Orava, dizia para Liane: ei, se os teus inimigos te procurarem no teu passado, eles não vão te encontrar mais lá. Sabe por quê? Porque tu está de pé. Eu vou tentar mais uma vez. Se os teus inimigos te procurarem no teu passado, eles não vão te encontrar mais lá. Sabe por quê? Porque tu está de pé. Porque tu estás de pé. E Ele continua escrevendo. Ele continua escrevendo a tua história. Primeiro, as vozes da acusação foram silenciadas. Segundo, ela ficou de pé diante dele. Terceiro, Jesus levanta e diz: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela olha e diz: não vejo ninguém. Ele pergunta: alguém te condenou? Ou seja, alguém jogou pedra em você? Ela responde: ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. Jesus olha para ela e diz: eu também não te condeno um.
A minha graça é mais do que suficiente. 2. Eu morri por você na cruz do Calvário. 3. Eu te amo incondicionalmente. 4. Você é filho. 5. O meu perdão te alcança. 6. A minha misericórdia te envolve. 7. Eu não te deixei sozinho. 8. Eu vou voltar para te buscar. 9. Eu morri por você e morreria de novo. 10. Eu não tenho motivos para jogar pedra sobre você. Eu não tenho. Eu não tenho motivos nenhum para jogar pedra sobre você. Terceira coisa que vai acontecer com essa mulher é que ela olha para Jesus e primeiro pronome de tratamento que ela vai usar nesse primeiro contato com ele é Senhor. Preste atenção para você ir para casa, por favor, preste atenção. Quando os mestres da lei levam aquela mulher diante de Jesus, a maneira como eles tratam a Jesus é chamando ele de mestre, rabi, professor, aquele que ensina, aquele que instrui. Mestre, o que nós devemos fazer? O primeiro contato dessa mulher com Jesus, a primeira expressão, o primeiro pronome que ela usa ao falar com ele é Senhor. Senhor. Esse Senhor no grego vem de Kyrios. E Kyrios no grego significa dono, soberano, proprietário. É aquela mulher olhando para Jesus e dizendo: você me salvou, você não me condenou, você não jogou pedra sobre mim, você é meu dono, você é o meu soberano, eu pertenço a ti. A minha vida vai ser para que o teu nome seja glorificado. Não sou mais eu quem vive, agora é você que vive em mim. Agora eu não vivo mais para fazer as minhas vontades, agora eu vivo para fazer as tuas vontades, Senhor. Senhor. Isso significa submissão. Isso significa obediência. Isso significa pertencimento. Irmão, é impossível você ser alcançado pela graça e não chamar Jesus de Senhor. É impossível você ser alcançado por esse amor incondicional e não chamar Jesus de Senhor. Jesus não é só o nosso mestre. Jesus não é só o nosso professor. Ele não é só aquele que nos ensina, o sábio. Não. Ele é meu dono. Ele é meu Senhor. Eu vou dizer mais uma vez, Ele é o meu dono. Ele é o meu Senhor. O teu Senhor não é as tuas vontades. O teu Senhor não é o dinheiro. O teu Senhor não é o mundo. O teu Senhor não são as riquezas. O teu Senhor não é o pecado. O teu Senhor é aquele que continua escrevendo a tua história. Mesmo quando muitos querem lançar uma pedra, Ele decide escrever uma nova história. Esse é o teu Senhor. Por favor, repita comigo: Jesus é o meu Senhor. É o meu Senhor. As acusações foram embora. Ela está de pé. Ela reconhece Jesus como Senhor. Por último, Jesus olha para essa mulher e dá uma direção e uma instrução. Se coloque de pé. Por último, Jesus olha para essa mulher e Ele dá uma direção, Ele dá uma instrução. Ele olha para essa mulher e Ele diz: agora vá. Vá. Eu escolhi não jogar pedras em você, vá. Eu escolhi não te condenar, vá. Porque às vezes, depois de batalhas que nós enfrentamos e vencemos, depois de lutas que nós enfrentamos e vencemos, muitas vezes nós ficamos paralisados e anestesiados naquele lugar. O que Jesus está dizendo para essa mulher: ei, você é livre, vá. Vai ficar tudo bem, vá. Vai dar tudo certo a partir de hoje, vá. Vá viver uma nova história.
vá recomeçar, vá viver tudo aquilo que eu conquistei por você, vá. A mulher fica feliz porque pela primeira vez na sua vida ela vai ter uma direção. Ela fica feliz porque até então ninguém nunca tinha dado a ela uma direção, mas agora Jesus deu uma direção. Vá. Ela sai feliz, contente. Aí Jesus, espera aí, para. Só mais um pouquinho. Eu te dei uma direção, mas agora eu vou te dar uma instrução. Vá e não peques mais. Vá e faça diferente. Vá e não mais para o lugar em que sempre foi o teu cativeiro. Vá, mas nunca mais se assente naquela mesa. Vá, mas nunca mais se permita viver da forma como você vivia. Vá, porque pode ser. Porque pode ser que da próxima vez, quando te trouxerem aqui, não seja eu o juiz. Pode ser que da próxima vez que trouxerem você para um tribunal, não seja eu aquele que vai estar julgando a causa. Pode ser que da próxima vez você não tenha misericórdia. Pode ser que da próxima vez você não tenha perdão. Pode ser que da próxima vez não haja graça sobre você. Vá e faça diferente. A graça me salva do jeito que eu estou, mas também aponta para um lugar de transformação. Vá e não peques mais. Essa é a verdadeira graça. A verdadeira graça, ela enfrenta os nossos dilemas, ela confronta as nossas realidades e nos aponta um novo lugar, ressignifica a nossa história. A graça nos alcança do jeito que nós estamos, sujos, perdidos, mas ao nos encontrar, ela nos dá uma direção muito clara. Vá e não faça mais. Vá e não viva mais desse jeito, porque pode ser que da próxima vez você não encontre graça. Não brinque com a graça de Deus. Não brinque com a misericórdia de Deus. Não brinque com esse amor que é incondicional. Jesus, ele é amor, mas ele também ele é justiça. A graça de Deus, o perdão de Deus não é um passaporte para você viver uma vida desenfreada. A graça de Deus, ela vem e nos diz: quem roubava, não roube mais. Quem matava, não mate mais. Quem mentia, não minta mais. Jesus está nos dizendo nessa noite: eu te perdoo. Agora vá e faça diferente. Vá e faça diferente. O perdão de Deus, sabe, gente, não é apenas para nos fazer chorar. O perdão de Deus é para que haja uma mudança radical na nossa vida. Eu posso contar essa história porque essa semana o Senhor me sacudiu por dentro, porque num domingo de manhã eu fui procurado por uma mãe e uma filha aqui. Na verdade, a filha vinha orando pela mãe há muitos anos. E nesse domingo, num domingo de manhã, essa mãe veio até aqui à frente, entregou o coração para Jesus. Irmão, aquela mulher chorava, a filha chorava, porque a filha dizia: meu Deus, eu não acredito, minha mãe está entregando a vida para Jesus. E ela chorava, ele chorava, e a gente se abraçou ali no canto, sabe? Aquela alegria pelo que Jesus fez. Aí, porque eu me lembrei, porque a gente ia batizar hoje. E naquela conversa que nós tivemos, ela disse assim: pastor, a senhora, próximo batismo eu vou me batizar, pastor. Aí aquela filha chorava: mas meu Deus, ela não só aceitou Jesus, como ela já quer se batizar. E ela irmão, ela chorava, eles choravam. Aí essa semana eu me lembrei, e eu pedi para a Fernanda, nossa secretária: Fernanda, entre em contato com essa irmã, faz tempo que eu não vejo, o que está acontecendo com ela? Eu me lembrei que ela nos procurou e entregou a vida para Jesus e queria se batizar. Por favor, procura ela, encontra elas. Aí a Fernanda encontrou elas, e elas depois entraram em contato conosco. Ela está morando em um outro lugar, em um outro estado, e a gente não conseguiu encontrar ela. Foi um pouco difícil de encontrar, mas teve algo que ela falou que isso sim é mudança.
Quando você entende a graça que te alcançou, a misericórdia que te alcançou, você não quer ficar mais na sujeira. Você não quer ficar mais na lama. Você não quer mais ficar na sarjeta. Você não quer ficar mais nesse relacionamento tóxico, nesse lugar de morte. Você não quer mais. Aí ela falou assim: pastor, vocês não conseguiram me encontrar pelas redes sociais porque Deus pediu para me entregar o meu Instagram, renunciar ao meu Instagram, acabar com o meu Instagram. Era um lugar de morte. Irmão, a graça que não ressignifica a nossa história é uma graça que nunca nos alcançou. Jesus olha para essa mulher e diz assim: vá e não faça mais aquilo que você fazia. A graça de Deus não é para quem merece. A graça de Deus é para quem precisa. Para quem precisa. Ele não tem pedra nas mãos, ele tem misericórdia nas mãos. Ele não tem pedra nas mãos, ele tem amor nas mãos. Ele não tem pedra nas mãos, ele tem graça nas mãos, favor nas mãos. Eu não sei como é que você chegou aqui. Eu não sei como é que você chegou aqui. Mas eu sei que essa palavra ela tem endereço. Essa palavra tem endereço. Nós somos a mulher dessa história. Eu. Porque se Jesus não me alcança, meu amigo, se Jesus não me alcança, provavelmente teria sido exterminado. Porque sempre tem alguém com pedra na mão para nos matar. Sempre vai ter alguém com pedra na mão para acabar com a nossa vida, acabar com a nossa história. Mas que bom que em meio àquela multidão que queria me apedrejar, alguém disse: eu vou escrever uma nova história. Eu não vou carregar pedra nas mãos, eu vou apontar um novo caminho para você. Meu amigo, eu não sei como você chegou nessa noite aqui, mas uma coisa eu sei: Ele não carrega pedra nas mãos, Ele carrega um novo tempo para a tua vida. Ele tem uma nova história para você. Ele tem um recomeço para você. Ele está te dando uma nova oportunidade para você fazer totalmente diferente. É esse Jesus que nós estamos te apresentando. Não é um Jesus dos religiosos. Não é um Jesus que carrega pedra nas mãos, cheio de legalidade, não. É um Jesus que quando todo mundo quer matar, Ele diz: ela pode recomeçar. Ela pode recomeçar. Eu queria te pedir no nome de Jesus. Eu estou falando com homens e mulheres aqui que entenderam que essa palavra são para eles. Tu está de pé porque Jesus te alcança nessa noite. Tu não veio aqui porque um amigo te convidou. Não, tu veio aqui porque Jesus disse: ei, enquanto todos querem te apedrejar, eu quero te dar a oportunidade de recomeçar. Eu queria muito que você colocasse a mão no teu coração. Muito mesmo. Há 27 anos atrás, eu, mergulhado em um ambiente disfuncional de morte, mas numa madrugada Jesus me alcançou. Pedras dentro do meu coração, pedras do lado de fora, mas numa madrugada eu pude enxergá-lo escrevendo uma nova história, escrevendo um novo tempo. E por isso hoje eu estou aqui de pé, porque Ele me alcançou. E me alcançou do jeito que eu estava, imundo, perdido, cheio de medo, cheio de trauma, cheio de dores. Ele me alcançou, assim como Ele alcançou essa mulher. Não há ninguém que possa fugir da graça de Deus. Basta tão somente reconhecê-lo como Senhor. Coloca a mão no teu coração e diga assim comigo: Jesus, nessa noite eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. A partir dessa noite eu vou viver para que o teu nome seja glorificado. Diga comigo: obrigado, Jesus, porque no meio da minha dor, das minhas guerras, das minhas lutas, dos meus traumas, das acusações, o Senhor me encontra e o Senhor me dá um novo caminho. Diga comigo: nessa noite eu me entrego e eu te reconheço como meu Salvador. Amém e amém.